Nós iniciamos nossas atividades políticas em 2014. Eu não preciso contar toda a história nossa. A gente não se desviou do caminho. Então, quando a gente chega, por mais que pra muita gente seja, a missão novidade. Novidade não somos. Tentações já passamos e negamos. Vitórias já tivemos e derrotas já tivemos. E você testa o homem tanto com o orgulho falso e a arrogância na vitória, tanto com a falta de resiliência na derrota. É assim que você testa o caráter. Como nós nos comportamos na vitória e como nós nos comportamos na derrota. E o nosso comportamento foi sempre acima da média. Já tivemos falhas? Já tivemos ubres? Já tivemos momentos ruins? Já fomos cuidados? Sim. Mas nós nunca tivemos erros de intenção. E eu acho que a base do nosso trabalho é isso. Nós nunca tivemos erros de intenção. Hoje, então, muita gente boa está depositando sua esperança. Nesse instante, eu tenho certeza que estão assistindo a minha live agora muitas pessoas que serão decisivas nas eleições de 2026. Não me refiro a você que eventualmente é um eleitor, é uma pessoa que já nos acompanha. Me refiro agora a um cara que chegou, viu que o partido surgiu, o partido Missão seguiu o MBL. Deixa eu ver a live desse louco. Gente do mercado financeiro que começou a seguir, alguns empresários grandes, formadores de opinião. Hoje tem um monte de agente político assistindo a nossa live. Tem um monte. Para vocês eu aviso. Aqui será diferente. Aqui será diferente. Talvez você não goste disso. Porque nós sempre fomos indomáveis. No melhor sentido do termo. Quando quiseram, galera do mercado financeiro, falar, não. Agora o momento é Paulo Guedes, vocês têm que ajudar, porque o Bolsonaro, a gente falou, o Bolsonaro tá errado, a estratégia tá errada, vai dar ruim. Deu errado. Em última instância, a análise tem que ser feita, a autocrítica e tudo tem que fazer. Nós estávamos certos. E nós não nos curvamos e pagamos o preço. Muitas outras vezes isso aconteceu. Um exemplo, só para dar... Quando nós pedimos impeachment do Bolsonaro, né, as esquerdas queriam obrigar a gente a aceitar a manifestação que nós organizamos, o PT. E nós dizemos, o PT não põe o pé aqui. O PT não pôs o pé lá. Cara, gente, mas, sabe, né? A imprensa, uma parte dela tratou de sabotar a manifestação. Trabalho nós fizemos. A nossa corrida, a nossa luta nós fizemos. Vencemos e perdemos, mas nunca fomos encabrestados. Isso significa que nós somos intransigentes e que nós somos difíceis de trabalhar? Não, de maneira alguma. Se eu tenho um caminho que aponta para uma direção e esse caminho aponta, é o meu caminho, é o caminho do riso, é o caminho teu que está assistindo, vamos para a mesma direção. E eventualmente a tua estratégia pode ser melhor. Agora, se o caminho que você apontar não é o nosso caminho, e se essa divergência é uma divergência intransponível, nós não seremos nem comprados, nem demovidos, seja através do carinho, da amizade, ou seja através da força e do susto. Nós atacamos de volta. Então, somos os melhores parceiros e somos as pessoas mais leais possíveis se estivermos amarrados numa estratégia correta. E todo mundo sabe os nossos princípios, os nossos valores. Mas jamais seremos encabrestados. Tá? Esta é a nossa história. O nosso partido vai ser guiado por esse tipo de postura, por esse tipo de lógica. Outra coisa. Nós queremos as melhores pessoas e nós queremos ouvir sugestões que vão ecoar na história. E aí, o que é uma sugestão que ecoa na história? Pense o seguinte, todos os projetos que nós queremos tocar no Partido Missão são projetos de longo prazo e projetos que alteram de maneira estrutural a vida do Brasil. A vida do brasileiro, desculpa. Então, eu vou olhar. Você quer desfavelizar o Brasil? Sim, eu quero acabar com as favelas do Brasil. Vamos que tal ter uma solução para as favelas? Vamos ver quais são os métodos construtivos mais rápidos, baratos e versáteis e com qualidade e com respeito à individualidade, sem imaginar que são aqueles prédios todos iguais, a gente possa eliminar essa doença, essa chaga social chamada favela. A chaga social chamada favela é um vetor onde surgem inúmeros problemas. Problemas ligados a, basicamente, infraestrutura, segurança, saúde, educação, desigualdades sociais, desigualdades regionais, criação de subculturas em que arte ruim, em que formas de expressão ruim, em que sistemas interrelacionais ruins são cultivados e que afetam não só aquelas pessoas que moram lá, mas todo o ecossistema social de uma cidade, de uma urbe brasileira. Nós vamos desfavelizar o Brasil. Vai demorar 10, 15 anos. Vale a pena. Vale muito a pena. Isso vale a pena. Nós vamos alterar a história para sempre. Haverá um Brasil sem favela, com favela e um Brasil sem favela. O Brasil sem favela que a gente vai desenhar é o Brasil do futuro. É outro, não tem nada a ver com o que vocês conhecem. E o Brasil sem crime organizado? Já foram pensar como seria isso? O Brasil com um crime organizado completamente destruído, devastado. O Brasil com cadeias cheias de bandido e ruas cheias de pessoas com celular. Eu quero as ruas habitadas, eu quero pessoas andando à noite. Uma rua andando à noite significa uma cadeia cheia de ladrão. Essas duas coisas, nesse instante, são condicionadas. Eu vou precisar encher a cadeia de ladrão para que você possa andar à noite com o celular na mão. Para que você não precise botar uma grade. Eu quero morar num país em que as pessoas derrubem os muros das suas casas. Eu quero, depois de pacificar o Brasil, eu mesmo ir na casa de uma pessoa normal, com autorização do morador, claro, com umas marretas e falar: aqui no teu bairro eu vou quebrar o teu muro. Não vai ter muro na tua casa, tá? Você vai poder estacionar o carro ali na frente, a porta da casa vai estar exposta e não vai vir ninguém para invadir a tua casa. Nós vamos destruir os muros das casas das pessoas, porque as pessoas não vão precisar mais, e aí você vai ter a fachada da casa vista. As pessoas vão poder se ver, se falar, não vão ter medo.
Uma casa não vai mais ser uma fortaleza. Você não vai precisar mais ter aqueles arames elétricos, aquela cerca elétrica em volta dos muros das casas e dos prédios horrorosos. Você não vai precisar comprar aquelas janelas de metal com aquele gradil de metal pra ninguém pular pra dentro. Você não vai precisar botar insufilme no seu carro. Já parou pra pensar em tudo isso? Isso é mudança que altera a vida dos filhos, netos de todo mundo. Todo mundo. Entenderam? Eu quero um país, veja só, eu quero que vocês mandem sugestões pra gente construir justamente esse país em que a gente não fique preso só numa cadeia exportadora de produtos simples, de matéria-prima. Mas que a gente, sem bravata, comece a falar como nós vamos fazer produto complexo, a gente vai exportar esses produtos complexos. Quais são os acordos internacionais que a gente vai precisar fazer? Como a gente vai sair do vício em exportar pra China e comprar produto industrializado da China também? Por que só tem que comprar BYD aqui? E quando a BYD monta uma fábrica lá na Bahia, a fábrica é uma mera maquiladora. A gente vai receber lá os negócios prontos, só junta a peça pronta e finge que produziu alguma coisa aqui. Não tem nenhuma arte na área da engenharia sendo feita no Brasil. Por que nós não começamos a produzir carros? Por que nós falamos tanto em Estados Unidos? Os Estados Unidos está tão afim de falar com isso. Quando os Estados Unidos vão virar e falar, beleza, vamos ter aí vocês no Brasil um parceiro primordial para a gente reduzir a nossa dependência da China? Quando é que a gente vai começar a liderar a América Latina? Quando nós vamos começar a atuar com o nosso exército, ajudando os nossos vizinhos a destruir o crime organizado nos seus respectivos países? Quando nós vamos ajudar, não apenas libertar o Brasil, mas libertar a Bolívia, libertar a Colômbia, libertar a Venezuela, que é o que o país líder da América do Sul tem que ser. Quando a gente vai começar a exercer soft power no restante das Américas? São essas as coisas. Tudo que a gente faz tem que apontar para isso, pro longo prazo. Então você que está nos conhecendo agora e você está curioso sobre nós queremos fazer isso. Nós queremos fabricar em escala industrial jovens e pessoas nem tão jovens assim, homens e mulheres talentosíssimos em todos os estados da federação para governar o Brasil com novas ideias. Nós precisamos fazer isso urgente. Não dá para ser governado, e vocês que estão nas posições de poder, não dá mais para vocês ficarem decidindo as coisas do Brasil sentados com o Ciro Nogueira. Você não vai mudar nada sentado com o Kassab ou com o Ciro Nogueira. Ai, mas eu sou pragmático. Você não é pragmático, você só desistiu. Quando você sentou com o Ciro Nogueira e com o Kassab achando que vai fazer um plano de longo prazo, você só tá reforçando o que é antigo. Não é possível que vocês sejam inovadores nos seus negócios, mas não antiquados na hora de fazer política. Isso não é pragmatismo, isso é desistência. Pare de desistir o tempo todo e pare de querer exigir que a gente desista. A gente não desistiu e montamos um partido. Nós somos a alternativa de poder agora. Porque a gente foi teimoso. Vocês têm que ser teimosos. Quantos de vocês não são teimosos nos seus negócios? Não é? E o próximo passo é, você que está nos vendo, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você comece a falar com as pessoas ao teu redor, principalmente se você é um agricultor, um industrial, um dono de um restaurante, alguém no mercado financeiro. Fale com as outras pessoas que têm poder de decisão. Juntem essas pessoas, espalhe a nossa mensagem. Faça a mensagem chegar nos outros. Nós já derrotamos o PT antes, nós vamos derrotar o PT de novo. Nós nascemos para derrubar o PT. Nós já derrubamos o PT em 2016 no impeachment da Dilma. Nós inauguramos a tal da direita na internet brasileira. E nós nunca traímos vocês. Nós discordamos de vocês, mas trair, nós nunca traímos. Tá? Nós nunca usamos a sua esperança. Nós falamos as verdades inconvenientes que muitos de vocês não queriam escutar em determinados momentos. Porque vocês queriam acreditar. Desesperadamente, vocês estavam loucos para acreditar no Bolsonaro. A gente conheceu o Bolsonaro, a gente viu que ele só era um fraco. Ele era um fraco. E um fraco não vai a lugar nenhum. Fraco, burro. Veja, as duas características que você mais tem que exigir num homem, não só na política, mas nos negócios, no trabalho, é força moral, em cima de tudo, inteligência e lealdade. São as três coisas. Força, inteligência e lealdade. Você não vai conseguir administrar nada na sua vida em parceria com ninguém se o seu parceiro não tiver força, inteligência e lealdade. Pois bem, o Bolsonaro tem força moral? Nunca teve. É uma franga. Sempre se entregou diante de qualquer dificuldade. Definitivamente não é inteligente, todo mundo aqui sabe disso. E é o mais desleal dos políticos que eu já vi. Entrega todo mundo pra se salvar. Então, duvido que você colocaria um cara como o Bolsonaro pra ser seu sócio na sua empresa. Um cara que vai ser desleal, burro e fraco. Então não coloque esse cara na presidência da República. Vocês no momento acreditaram. Porque a imagem, a máscara que colocaram no Bolsonaro era a máscara de um cara forte, né? Sou viril, sou imbrochável, né? Imorrível, incomível. Lembra que ele era? Ele é muito brabo, mas não era, cara. Ele é só um tiozinho burro, frouxo, simples. Não dá pra construir nada ali. Então, passou, acabou. Hoje, os discípulos do Bolsonaro são Flávio, o seu filho corrupto, são Ratinho Júnior. Desde quando, na cabeça de vocês, Ratinho Júnior é alternativa de alguma coisa? Que é no fundo do projeto do Kassab. Tarcísio, puxa saco dele, que era do governo do PT. Que enquanto a gente tava fazendo impeachment da Dilma, tava lá, sei lá, tentando projetar uma ponte pro governo da Dilma. Esse era o cara. Nicolas Ferreira, uma franga histérica de redes sociais, gravadora de vídeos engraçadinhos, apontando a hipocrisia da esquerda, mas quando o Bolsonaro traía você no governo dele, quando o Bolsonaro botava aras na PRGR, quando o Bolsonaro acabava com a Lava Jato, uai, a esquerda ali, ó, a esquerda ali, ó,
ficava te enganando, te iludindo com esse discurso bobo, com entretenimento político, porque ele ganhava like, view, dinheiro, tá rico, em última instância, com isso. Não tem que ser. Procure as pessoas que pagaram um preço muito caro por defender aquilo que elas defendem. Você só acredita no valor de uma pessoa quando ela mantém a fé naquilo que ela professa, no momento em que aquilo que ela professa traz prejuízo, ou não é? Não é um lema, os americanos sempre falam muito, put your money where your mouth is, né? Bota o seu dinheiro onde sua boca tá, né? Então quando você põe o dinheiro, ou seja, quando você se arrisca naquilo que você prega, aí você tem crenças verdadeiras. Quando você só fala o que é conveniente, aí você se torna o Cleitinho, você se torna o Nicolas, você se torna o Pablo Marçal. Vocês precisam de pessoas verdadeiras, que acreditem de verdade, que topam, vamos dizer, sofrer e perder por aquilo que acreditam. A gente tem que acreditar em pessoas, acima de tudo, que topem perder por aquilo que acreditam. Topar vencer sempre, amigo. Topar vencer. Ah, venci. Isso não é legal. Isso não é legal. Porque o cara que tá vencendo, ele pode até pessoalmente vencer. E a vitória pessoal dele significa apenas ele galgar certos postos, ficar famoso, conhecido, ganhar dinheiro. A Virgínia, nesse sentido, é vencedora. O Luva de Pedreiro é vencedor. O Cleitinho é vencedor. Agora, a gente venceu? Não me parece ser o caso. Aliás, num país em que o Luva de Pedreiro vence, você pode ter certeza que você está perdendo. Num país em que um ser como a Virgínia vence, um ser como a Japinha do Comando Vermelho vence, num país em que o Oruan vence, em que Nicolas Ferreira vence, você pode ter certeza que você está perdendo. Eventualmente você nem percebeu ainda. Mas você está perdendo. Tá tudo errado ao teu redor. Entendeu? Tá tudo errado. Então, põe algo na cabeça, põe isso na cabeça. Desconfie de quem tá sempre falando o que você quer ouvir. Desconfie de quem tá falando, não, é por aqui. Ah, agora é o delegado da Cunha. Ah, tô com o delegado da Cunha. Não, agora é Gabriel Monteiro. Não, tô com o Gabriel Monteiro. Não, agora é Nicolas Ferreira. Não, tô com o Nicolas Ferreira. Aí tome-lhe pack da blindagem, né? Tome na cabeça, né? Não, agora é o capitão, Bolsonaro. É Bolsonaro. Ah, agora é Pablo Marçal. Não, Pablo Marçal. Ah, só teve um grupo que falou, cuidado com isso aí. Ah, esse vídeo é bem legal, quer botar? Você assistiu esse vídeo? Você lembra desse vídeo? Não lembro. No vídeo de 2021 eu gravei, acho que foi perto do fim do ano, assim. Eu gravei à noite. E é um vídeo meio doido. Eu falei, cara, vou fazer um vídeo meio ET Bilu, né? Um vídeo meio no meio do mato e tal. Só que parece um recado, vamos dizer, é um recado do passado, né? Sobre isso. E hoje, colocado num momento em que a gente vence, é uma coisa até meio poética. Todos os prognósticos são os mais negativos possíveis. Não há dinheiro no grupo político na terceira via, não há favoritismo, não há militância ainda o suficiente. Se a gente for fazer o cálculo frio mesmo, a gente ia se transformar justamente naquelas pessoas que a gente critica. Quando a gente fundou a MBL, cara, a gente vencia e nem percebia. A gente convocava manifestações, elas eram gigantes, a gente trabalhava, mas além do trabalho vinha a vitória. E a gente se acostumou a ganhar. E nós somos muito poucos, assim. Na verdade, que o que restou daquele processo, o que restou daquelas manifestações, o que restou daquelas pessoas foi praticamente nada. E o que eu quero dizer com isso? Que essa redução de tamanho da direita, isso aqui é a nossa história. E eu não sei se a gente vai ganhar ou perder, e todas as probabilidades dizem que a gente vai perder essa disputa. Mas tudo bem. A gente já vem perdendo nos últimos anos, a gente não tá perdendo seguidores, perdendo likes, perder faturamento, financiamento, credibilidade, né? Ah, vocês deixaram de existir. Então, cara, se for pra perder, vamos perder, né? Mas grandes histórias são construídas também através das grandes e das bonitas derrotas, né? É o caminho que a gente precisa fazer. E se a gente fizer mais essa lição? E se a gente crescer, mesmo perdendo? São todas as coisas que me vêm na cabeça. A gente vai derrubar os farsantes, mas não tenho pena de nenhum Caio Coppola que apareça no caminho, de nenhum Marcel Van Hatten, de nenhum desses vendidos, de nenhuma dessas pessoas que pegaram uma luta que nunca foi deles, a luta daquela galera que foi a pé até Brasília, a luta das pessoas que colavam lambilame adesivo para as manifestações. E esses caras pegaram e venderam pro Bolsonaro pra troco de like, cara. Esses caras vão ser atropelados. Assim como os farsantes do petismo, que estão retornando ao poder de forma triunfal. E talvez eles vençam mesmo, né? E a gente vai ficar igual os judeus no deserto, caminhando e vagando. Até que uma hora a gente acerta e chega. A gente não vai fugir da nossa resposta, tá? A gente vai fazer o máximo. E eu sei que é muito difícil essas lutas. Vai ter perseguição judicial, vai ter perseguição da imprensa. Mas a gente vai fazer o que é preciso ser feito. Vocês vão poder contar com a gente mais uma vez. Então, só acaba quando termina. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, perdendo ou ganhando, nós seremos vencedores, tá bom, pessoal? E não é? Veja só, já tava, né, até meio profético ali, né? Isso foi antes do cancelamento do Arthur, por exemplo. Muito antes de montar o partido. A gente já avisando, ó, provavelmente o PT vai voltar pro poder, né? É meio do governo Bolsonaro, 2021. E é isso, a gente tava naquele momento, que momento difícil, né? Que barra a gente tinha que carregar, né? E aí, né? Viramos o jogo, né? Tem vários momentos pra gente se lembrar, vários momentos, várias barras que a gente passou, mas a gente nunca desviou. Nunca desviou. Tá?
Tem que ser isso, tá? Entendeu? A gente tem que fazer. E eu volto a colocar. Veja só, eu não tô com um discurso triunfalista, não. Meu discurso é, nós somos os melhores. E às vezes os melhores vão fazer coisas que vão dar errado. Já para pra pensar nisso? A gente montou o partido, a gente vai fazer tudo pra dar certo. Mas talvez dê errado. Quantas coisas boas no Brasil não deram errado? Quantas timelines diferentes na nossa história poderiam ter surgido se os homens certos tivessem tido a oportunidade de fazer o que era certo? E se o Baurão de Mauá tivesse tido espaço para industrializar o Brasil no final do século XIX? Se não tivesse uma parte da nossa elite com medo? O Dom Pedro II com ciúmes? Se a gente tivesse acabado antes com a escravidão? Se a gente tivesse acabado antes com a escravidão para trabalhar melhor a inserção dos escravos, dos ex-escravos na nossa economia e trouxesse imigrantes também, numa intensidade ainda maior, dinamizando aquela sociedade, como alguns poucos homens queriam naquele período. Se São Paulo tivesse vencido 32? Tem muita timeline alternativa, entendeu? Agora pensa o seguinte, cara, talvez a gente seja a chance de você ter a sua timeline alternativa no futuro, em que o Brasil é uma merda. E essa é a missão. É uma chance, é um rasgo pra ter a timeline alternativa. A timeline em que o Brasil deu certo e que as pessoas fizeram o que é certo. Pô, vamos tentar, né, cara? A pior coisa é você depois se frustrar. Eu tô disposto a, inclusive, perder. Vamos tentar fazer a timeline alternativa e perder. Se for pra perder, velho, tudo bem. Algumas derrotas eclipsam grandes vitórias. Alguém se lembra da grande vitória persa nas Termópilas? Alguém se lembra? Alguém fala assim, olha, parabéns aos persas pela grande vitória na Batalha das Termópilas. Ou as pessoas se lembram da grande derrota dos espartanos na Batalha das Termópilas? Porque os espartanos perderam. Não se esqueça, os espartanos perderam. Só que a derrota deles foi maior do que grandes vitórias que rolaram na história humana. A ideia da última resistência, ela tem muitos mitos. A ideia da derrota gloriosa. Então, pô, se for pra perder de maneira gloriosa, vamos perder de maneira gloriosa. O que não dá é pra vencer de maneira desonrosa. Aí, definitivamente, querer vencer o negócio com o Ciro Nogueira e o Kassab, né, como líderes, como autores disso. Que vitória é essa? Você é um Xerxes, né? Isso é isso. Né? Por mais que o Xerxes, né, tenha seu valor.